noite, gente. Eu vou falar brevemente sobre os 3 níveis de variação e seleção que Skinner definiu, porque, segundo ele defende a ideia de que o comportamento do organismo ele é produto desses 3 níveis de variação. Então, os 3 níveis são o nível filogenético, ontogenético e cultural, que é o mesmo que nível sociogenético. Fala da seleção filogenética. A seleção filogenética ela compreende o efeito da seleção natural sobre o organismo e trata do que é comum para os membros da espécie segundo a sua dotação genética e biológica. O que é isso? Isso é basicamente a facilidade que alguém tem a fazer alguma coisa, alguma ação de acordo com aquilo que é da genética dela ou da formação biológica. Um exemplo que pode ser usado é o exemplo dos jogadores de basquete. Os jogadores de basquete geralmente eles têm uma altura mais elevada do que o resto da população e isso facilita a ele jogar basquete justamente por conta da altura. Então, a altura deles vai facilitar que eles joguem com mais facilidade o esporte. E isso não quer dizer, é claro, que alguém de altura inferior não consiga fazer determinadas coisas, só que não vai ter a mesma facilidade que eles, porque eles têm uma dotação genética. Isso não quer dizer que alguém de altura normal, digamos assim, não consiga jogar basquete. Vai conseguir, mas não com a mesma facilidade que tem alguém de 2 metros, comparado com alguém de 1,60 m, por exemplo. Eu dei bastante destaque ao fato de uma pessoa ela conseguir, sim, realizar determinados movimentos do basquete, mesmo não tendo a altura da maioria dos jogadores. Eu falei bastante disso porque isso pode acontecer devido ao esforço que essa pessoa vai ter ou ao treino que ela tem durante a vida, mesmo não tendo a altura ou a facilidade de forma genética ou biológica. Isso acontece devido ao fator ontogenético, que esse fator, ele basicamente nos permite compreender os efeitos do condicionamento operante, permite compreender que o repertório comportamental de cada pessoa ele se molda a partir das experiências de aprendizagem que ela tem ao longo da vida. Ou seja, uma pessoa pode ter sim a altura inferior e pode conseguir jogar basquete. Isso vai vir não por conta de fatores genéticos ou biológicos, e sim por conta dos fatores de experiências que ela adquiriu ao longo da vida, com treinos, entre outras coisas. E isso pode substituir a habilidade que ela não vai ter devido à altura, ela vai conquistar devido ao esforço e aos treinos. Por último, vem a seleção cultural. A seleção cultural, ela basicamente vai falar de como o indivíduo é influenciado pelo ambiente social que ele pertence e as influências culturais e ambientais sobre o seu desenvolvimento pessoal. A seleção cultural, ao meu ver, é um ponto bem interessante, porque geralmente quando a gente pensa em cultura ou algo do tipo, a gente pensa de forma conjunta. A gente pensa em algo que é como se fosse toda a sociedade que seguisse aqueles padrões e a gente não vê isso de forma individual. O ponto que eu tô querendo chegar é que, tipo, a cultura ela influencia sim, obviamente, de forma conjunta, só que não é só isso que acontece. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em costumes, em algo relacionado à religião, porque sim, a religião é parte da cultura e a gente não relaciona isso ao nosso desenvolvimento pessoal, só que tem uma relação bem direta a isso. Por exemplo, um corte de cabelo ou até mesmo a forma que a gente se veste, ou, por exemplo, a forma que a gente se veste para determinada situação, tipo algum evento social. A gente nunca vai chegar lá com a mesma roupa que a gente usa de forma normal em casa ou algo do tipo. A gente vai se preparar para aquele evento da forma que a gente foi ensinado e que a gente aprendeu culturalmente que é a forma certa. Então, a influência cultural, ela vai além de uma influência de forma conjunta. Ela é uma influência, sim, uma influência, sim, de forma direta no desenvolvimento pessoal de um indivíduo. E isso é bastante interessante, analisar até mesmo a cultura ela influencia em escolhas que a gente jura que são escolhas pessoais, escolhas totalmente individuais, e na verdade não são, porque determinadas ideologias vêm com a gente desde sempre, por meio da nossa cultura, por meio do ambiente que a gente está inserido, que já segue determinadas normas e a gente também segue sem sequer nem perceber o quanto a gente é influenciado diariamente pelo meio e pela cultura que a gente está inserido. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai analisar a ansiedade dentro desses 3 níveis de variação e seleção. Assim, a gente inicia falando novamente do nível filogenético. Esse nível ele tem a função básica de preservar o organismo e evitar danos.
Isso vai acontecer pois as respostas deliciadas elas disponibilizam maior fluxo sanguíneo e oxigênio dissolvido no sangue, as quais contribuem para o aumento do metabolismo muscular, que podem ser necessárias em uma situação de luta ou de fuga. Por isso que eu coloquei essas imagens dos homens das cavernas, por exemplo, porque são um bom exemplo para dar, já que eram respostas extremamente necessárias para a sobrevivência deles. Ao longo do desenvolvimento humano, tais respostas elas foram sendo selecionadas e nos leva a compreender que a função delas é de preparar o indivíduo para o enfrentamento de determinada situação. Já sobre o nível autogenético, segundo Skinner, os comportamentos emitidos pelos organismos eles são selecionados de acordo com as consequências daquele comportamento. Ou seja, eu escolho se eu vou fazer determinada coisa quando eu penso no que aquilo vai me resultar. Pode haver um aumento de probabilidade de uma determinada situação, se aquilo for me dar uma coisa positiva, ao mesmo tempo pode haver um enfraquecimento de probabilidade da reação, se aquilo for me gerar algum tipo de punição ou alguma coisa negativa. Então, por hora, é basicamente isso. Aqui foi dado um resumão de tudo, porque o assunto é bem extenso e pode gerar vários questionamentos, e a gente quer muito que gere, na verdade, por isso a gente vai se encontrar no Meet, para tirar dúvidas, para falar um pouco mais sobre o conteúdo, e por enquanto é isso. Obrigado pela atenção, por assistir até aqui.